Então, pessoal, por um milagre aqui, olha de blusa de frio, né? A gente vai começar com a recomendação do mês, que no caso seria o Scalpo, tá? Aí a ficha pra vocês passando, e eu vou mostrar pra vocês devagarinho aqui, que tá tudo no meu colo aqui. Eu vou mostrar pra vocês a lombada e as capas, tá? Não vou mostrar a contracapa não, porque tem mais ou menos um padrão, mas dá pra vocês terem uma ideia, tá bom? Vai estar em ordem contrária provavelmente pra vocês, porque eu boto isso aqui em pé, tá bom? Essa aqui é a lombada, tá? Uma curiosidade da minha edição, que eu não sei porquê, a minha edição 3 ela é invernizada, tanto que vocês já tá vendo aí o brilho, o resto é tudo fosco. Já ouvi dizer que teve esse... não diria descumprimento, né? Essa falta de padrão por umas outras edições. Eu já ouvi gente falar que tem o volume 2 invernizado, volume 4, volume 5. E a questão também minha aqui, né, pela foto e pela imagem vocês vão ver, é que nos volumes 4 e 5 tem a lombada DC Vertigo. Eu ouvi dizer que tem como você pegar todas com a Vertigo, só que é mais difícil. Porque o 4 e o 5 tiveram muito pouco na primeira impressão, e aí o que teve um pouco mais foi na reimpressão. Só que quando reimprimiu, já era a logo vigente do DC Vertigo. Igual mais ou menos, por exemplo, foi o Monstro do Pântano do Alan Moore, né, a versão de papel LWC, né, a saga do Monstro do Pântano que eu tenho aqui. Do 1 ao 5, lombada Vertigo. Volume 6, DC Vertigo. Então assim, dizem que são ordens de contrato, né, é DC que manda pra editora, que no caso aqui no Brasil é a Panini, né. São ordens que eles têm que obedecer, tá bom? Aqui, ó. Essa aqui é a primeira, tá? Essa aqui é a segunda, tá? Não sei se vai dar pra ver direitinho aí. Essa aqui é a terceira, que é a minha vernizada, ó, tá vendo a diferença? O verniz até que não... Nesse caso aqui eu acho ele peteca, ele atrapalha a edição, porque as capas têm uma arte muito bonita. O fosco valoriza, na minha opinião. Essa aqui é a quarta, né? E essa aqui é a quinta. Então, pessoal, nessa série composta de 5 volumes, a gente vai ver a história do Dash Cavalo Ruim, que no caso é o protagonista. Quer dizer, não só ele, na verdade, mas também toda a reserva indígena da Rosa da Pradaria, que é o lugar de onde ele veio, onde ele nasceu, e ele viveu boa parte da vida também. Lá a gente tem altos índices de desemprego, alcoolismo e também de criminalidade. Mesmo lá sendo um lugar tão zoado, né, tão petecado, vamos dizer assim, a reserva possui um ar misto de serenidade e caos instaurado. E também, digamos assim, uma coisinha de místico, né? Um mix de passado e presente da época que a história foi feita. Depois de tantos anos afastado de sua saudosa terrinha, ou talvez não tão saudosa assim, né? O Dash Cavalo Ruim volta pra lá, né? Como um infiltrado do FBI. Qual que é a missão dele? Desmantelar todo o império de Lincoln Corvo Vermelho. Que inclusive é um cara das antigas que teve amizade com a mãe dele. Que esse cara, no caso, ele tá ali cerceando todo um sistema, toda uma máquina, né, regional ali, vamos dizer, baseada em mentiras, corrupção, tráfico e o que mais se puder imaginar. Então, né, prostituição e afins, vamos dizer assim. Com o passar das edições da história, pessoal, a gente vai ver mais e mais da realidade daquelas pessoas da Rosa da Pradaria e toda a bagagem histórica que a reserva possui. E reforçando mais uma vez, místico. Tem muito lance da cultura indígena e da herança, né, mítica e mística dos povos indígenas, os nativos americanos. Tanto o lance do indígena quanto o lance policial, vamos dizer assim, de investigação, a obra ela é bastante calcada, ela é bem firmada, carregada, vamos dizer assim, um neo-noir, né, um noir mais contemporâneo. Não só a questão do roteiro ser mais sombrio, uma parada mais carregada, mas tem bons momentos de ação também. A arte acompanha esse drama, acompanha esse peso. Tem vários momentos, vocês devem ter visto as imagens aí, que ela tem uma grande carga de sombreado, né? Tem muita coisa à noite, muito sombreado na arte. O ilustrador, inclusive, ele é muito bom. Uma parada que eu achei até legal, ele já trabalhou no Tex, né? O R.M. Guerra, que eu ainda não falei pra vocês, é o nome do artista principal, ele já trabalhou com o Tex. Inclusive, a graphic novel que saiu aqui no Brasil tem ele. É uma das coleções de Tex graphic novel, se não me engano, é o Homem dos Revólveres de Ouro, um trem assim. A arte é da R.M. Guerra, se foi roteirizada por ele eu não lembro. Isso dá um charme, não só pela questão da qualidade em si, mas pra você que é que nem eu, que tá um pouco de saco cheio. Não vou dizer a mesmice, porque eu não quero bancar o intelectual, eu não sou desse tipo de gente, eu gosto ainda de super-herói, mas é sempre bom você dar uma variada, dar uma salpicada com outros gêneros nas suas leituras. E no caso do Scalpo, tanto pra época quanto até hoje em dia, é uma baita acréscimo na sua coleção, é um baita acréscimo na sua bagagem, porque ela foge muito do costumeiro, né? Tem palavrão, tem violência, o lance de faroeste, um pouco de faroeste, vamos dizer assim, né? Tem na história, o cara ele é um indígena, ele tá envolvido com o FBI, tem sacanagem, tem espionagem, tem lance de infiltrado, né?
tem aqueles filmes do Scorsese também, por exemplo. Se você gosta dessas paradas policiais, investigativas, de infiltrados, né, pode ser uma baita leitura também. Mas é uma obra muito legal que fala sobre a dualidade do ser humano, sabe? O peso das suas escolhas, o seu legado no mundo, qual é a marca que você vai deixar, qual é a lição que você vai deixar para as pessoas, né? Porque o Dash ele tem umas tretas com a mãe dele, umas paradas mais cabeludas, envolve também o Lincoln Corvo Vermelho, que vai ser explicado durante a história, um passado meio, vamos dizer assim, militante, vamos falar assim de certa forma, né? Já pegaram em armas, já deu alguns problemas, e como você pode até de certa forma mudar o seu entorno, né? Porque a Rosa da Pradaria, ela tem, tipo, como eu disse, altos índices de criminalidade, alcoolismo, não sei o que, sabe? O povo vive, de certa forma, em miséria. Enquanto um pedaço é o pedaço da miséria, o outro é o pedaço, entre aspas, mais de luxo, que é justamente o cassino do Lincoln Corvo Vermelho, que ele vai estrear ele lá pro início da história. Então, pessoal, esses 5 volumes, eles são meio raros de se encontrar hoje em dia. Eu mesmo, na cagada, consegui completar, porque eu comprei o primeiro volume, e eu disse isso lá naquele vídeo do Noite de Trevas, né, que é a história real do Batman. O Scalpo também, né, serve de curiosidade pra vocês, foi ele que começou o estopim, né, estouro da boiada das paradas de preço muito caro, né. O primeiro volume foi R$120, ou fez muito barulho, e aí vocês veem na ficha ali por 2, 3 ou 4, já cai um pouquinho, né, não sei se pela quantidade de páginas ou porque o povo reclamou demais, né. Fez uma barulhada, e naquela época o protesto acredito que tenha funcionado, eu já mexi na internet, eu já tava bem por dentro dessa época, né, já tava por dentro da situação. Mas assim, se você encontrar, né, ou se você tá lendo aos poucos, ou se você quiser ler pela internet, eu acho que é uma baita de uma história. É uma baita de uma história, porque, como eu ainda não tive oportunidade de falar direito, né, o roteiro é do Jason Aaron. Jason Aaron, que hoje em dia tá fazendo um monte de coisa paia, entre aspas, reinvenção, algumas recalchutagens do Justiceiro ficou a cargo dele. Eu não sei se ele fez aquilo de plena vontade ou se foi porque a Marvel mandou, sabe? Mas assim, nos Vingadores ele tava horrível. Essa parada do Justiceiro também é muito ruim, muito ruim. Mas voltando ao Scalpo em si, é o Jason Aaron no roteiro. A maioria da arte, né, é do R.M. Guerra. Tem outros participantes, outros ilustradores de histórias pontuais. A edição 50 mesmo, a edição comemorativa, com várias pessoas roteirizando. Não, roteirizando não, desenhando, né. Tem, sei lá, só pra falar alguns, tipo o George Bernedo, Torpedo, são páginas, né. Tem, se me engano, a Jill Thompson, tem o Timothy Truman, vários. Eu não consigo nem citar de cabeça porque é uma galera, porque é um cara por página, né. Foi um especial, a edição 50 foi um especial. As capas, em sua grande maioria, tem a questão do Jock, né? O Jock, que ele é um cara britânico, ele fez a maioria das capas dos volumes issues, né? Das ediçõezinhas mensais, mas vários encadernados aqui que eu mostrei pra vocês, né? Ali, ó, né, no caso. A maioria dos encadernados para outros lugares, as artes foram encabeçadas pelo R.M. Guerra, tá bom? Então assim, é uma série bacana, que tá um pouco rara, mas vale com certeza a leitura, ou se você quiser conseguir encontrar para adquirir, vale a pena. E ela deixa aquele gostinho, né? Ela deixa aquela saudade dos tempos bons de Vértigo. Por que eu digo isso? Porque, no caso, hoje em dia é Black Label, carinhosamente chamado por mim e por um monte de gente de Batman Label, porque é um monte de gente fazendo história do Batman ou de personagem relacionado ao Batman. E é uma parada muito triste, sinceramente, é uma preguiça criativa muito grande. Só uma curiosidade, além, isso é uma cagada que a Panini fez, eu não sei nem como, eu descobri inclusive na sorte. Em alguns volumes, eu não vou lembrar, eu sei a cena de cabeça, eu não vou lembrar a edição. Tem uma cena que é quando o Dash tá um pouco ruim na vida, ele tá usando droga, tá uma porcaria. Ele e a antiga namoradinha de infância dele, que é a filha do Lincoln, se não me engano, do Corvo Vermelho. Tem uma cena que eles estão se encarando na cama, um olhando, o outro olha. No encadernado, sabe-se lá por quê, a cena é limpa. Eu fui pesquisar no Scan, que o Scan ele é baseado nas edições da saudosa Mensal Vértigo também. Lá na Mensal Vértigo tem. São pensamentos simultâneos, tipo, o Dash pensando as cagadas que ele tá fazendo usando droga, e a mulher e essa namoradinha dele pensando o quão paia tá sendo ela arrastar ele junto com ela nesse lance da droga, entre outras coisas, o filho que ela perdeu, que é uma parada de flashback. Então assim, se você leu e talvez não estranhou, estranhe. Lá nessa cena, tá faltando balão, tá faltando narração, foi uma cagada da Panini, porque eu não tenho a menor ideia. Essa belezinha aqui, ó, o tamanho desse negócio. Alimenta esses olhos, tá? Essa aqui é a capa lombada e a contracapa. Essa aqui tem problema mostrar porque é uma parada simples, tá? Então, no caso, pessoal,
É uma antologia, tá? É um compilado de trabalhos anteriores e alguma beiradinha de coisa nova do Marcelo Quintanilha, tá bom? No caso, é uma compilação de Sábado dos Meus Amores e Almas Públicas, que são paradas da Conde de antigamente, né? Ali de 2009, 2011, né? Respectivamente, acho que cada álbum, e uma beiradinha de coisa da Veneta. Duas histórias que estão no Inário Nacional, colorização diferente, né? Porque o Inário Nacional é tudo amarelão. Duas histórias do Inário Nacional, uma história que inclusive saiu digitalmente de forma gratuita e tem até hoje para você baixar para ler, né, que é o Hidrografia e Navegação, acho que é esse o nome, você consegue baixar no próprio site da Veneta para ler, tá? Foi uma história feita nos tempos de pandemia. E mais uma outra coisa pingada que provavelmente ele botou em algum jornal, alguma coisa lá no estrangeiro, né, porque ele mora na Espanha, o Quintanilha. Se você gosta do autor, já tá ligado no jeito que ele faz, né? Que como eu até brinquei lá no Talco de Vidro, que ele tem, dependendo da história, uma pegada meio novelesca, não de um jeito ruim. Então, não tem como eu ficar falando, isso e aquilo. Eu falei um pouco de certos detalhes para vocês entenderem como foi estruturado o trabalho, tá? Tem um prefácio, tá? E também tem essas compilações em sequência, né? Se não me engano, é isso mesmo. Acho que a primeira parte tá... São divididas em 3, na verdade. Aí tá... Acho que é isso mesmo, Sábado dos Meus Amores, Almas Públicas, e a terceira parte tá como Hi-Fi, além de ter um texto introdutório feito pelo próprio Marcelo, né, falando um pouco dos pensamentos dele na época, como ele foi progredindo, né, como a arte dele tá hoje em dia. É quase um depoimento, né, uma fala dele muito íntima, de como ele pensa, de como ele está agindo hoje em dia, artisticamente falando, né, de matéria de criação de história, mudança do traço, etc. No caso das obras em si, é o Quintanilha de sempre, mas é o Quintanilha, né, belo e moral, vamos brincar assim, é o tradicional de família brasileira, que é ele contando vários causos, né, acerca da cultura brasileira, seja de hoje em dia, de mais antigamente, dos anos 30, dos anos 40, uma verossimilhança, porque parecem pessoas reais, no jeito de falar, na forma de se exprimir, os cenários feitos pelo Quintanilha, né, os temas abordados, são dramas do dia a dia, né, causos relacionados ao trabalho, né, tem acho que é o do Djalma Branco, né, do Dia de Jogo, que é o cara que tem a superstição sobre futebol, sobre as garrafas de cerveja dentro da geladeira. Tem outro caso também que esse eu, tipo assim, eu ri, mas ri de, tipo assim, pô, velho, vai ser azarado assim no inferno, que é o cara, se eu não me engano é na segunda parte, que é o cara que ele deixa de participar do bolão dos caras lá do serviço dele. Isso inclusive aconteceu na realidade, quem sabe ele tirou isso de lá, né, o Quintanilha, que foi um cara que ele deixa de participar do bolão e o povo do bolão ganha. Então o cara fica, né, são sacanagens da vida, né, coincidências infelizes, outras cômicas, né. Como é um compilado que vai, com o passar dos anos, você vai acompanhar, digamos assim, o que eu brinquei, inclusive no texto do Instagram, o que eu chamei de grafite realista, que vai pro cult incompreendido. Nessa abordagem usada pelo Quintanilha, a gente vê a evolução dele, seja em matéria de história ou de traço. Apesar de que hoje em dia, eu vou falar bem a verdade, eu não gosto muito do traço. Em comparação ao Sábado dos Meus Amores, ou Almas Públicas. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o Escuta Formosa Márcia, mas honestamente a arte não me agrada muito. Não é nem questão da cor ser berrante assim tal, mas é mais um lance do traço. Talvez seja não diria um formalismo da minha parte, mas é porque eu achei muito mais bacana, né, mais legal, rostos bem definidos, boas expressões, né, dos trabalhos mais antigos dele. Mas isso aí não sei se é porque ele desencanou, se ele preferiu mudar a abordagem dele, isso aí vai de cada um, né. É como eu disse, imagine você de boa conversando e contando histórias, seja do seu trabalho, do seu dia a dia, né, um amigo te conta uma parada, tem muito esse caráter de proximidade, né. Como eu disse, é como se alguém estivesse contando um caos, você estivesse com uma pessoa contando, uma pessoa próxima, né? Dividindo histórias, falando sobre a vida. Então, pessoal, vamos pro ruim, né? Vamos pra desgraça do mês. No caso, eu vou falar de algumas coisas, não tem como falar de todas, porque não sei nem como esse negócio foi tão longe, e na verdade eu nem sei se tem até hoje, né? Mas vamos falar de Crossed. No caso, pessoal, eu vou tentar falar um pouco sobre os 4 volumes que saíram pela Panini. Tem muito mais coisa, tem o Badlands, que se não me engano foi umas 100 e tantas edições, tem o Crossed 100, tem o Crossed mais 100, que se não me engano envolveu até o Alan Moore, ele escreveu uma época, mas eu acho que nem isso conseguiu salvar, né? Tem várias coisas, histórias em paralelo, né?
complementos e tal. É um universo bem grande, na verdade. Só que, na minha opinião, ele se torna extremamente desinteressante. Vou tentar abordar um pouco e falar pra vocês aqui. No caso, pessoal, vamos falar pelo primeiro volume 1, tá? No Brasil saíram 4, que, digamos, seriam os primeiros mini arcos, e eu acredito que teria sido a forma mais palatável, de fato, de se entender esse universo. Resumindo bem, o que seriam os Crossed? No português, se não me engano, ficaram os Cruzados. Eu li na época o Scan, tá? Não tive contato com a edição brasileira. No caso, os Cruzados, imaginem... inclusive teve até um filme que pega um pouco dessa ideia. Muita gente comparou com o Crossed quando ele saiu. Eu não vou lembrar o nome dele nem a pau, vocês me desculpem. Uma raiva ensandecida, um desejo de fazer maldade, uma obscenidade extrema dentro de si. Isso bota, de certa forma, isso destrava. Se a pessoa já tem, talvez, esse vírus meramente destrava dentro da pessoa. E no caso, porque os Cruzados, talvez pela primeira capa vocês consigam sacar aí. Elas fazem uma cruz, como se fosse uma ferida de sangue. O vírus faz isso com a pessoa, né? Com o passar do tempo vai fazendo uma cruz, né? Uma ferida. Como se fossem os Cruzados, os Templários, né? Vamos dizer assim. Então por isso que é o Crossed, seriam os Cruzados por causa dessa cruz. No caso do volume 1, pessoal, aqui no Brasil ficou como a primeira vez. Se não me engano, tudo de novo aqui, tá? Como eu sempre falo, quando eu falo as paradas ruins, eu tô só falando pelo cotovelo para descarregar porcaria. Então se tiver um detalhe, alguma coisa, ou um termo errado que eu fale, vocês me desculpem, tá? No caso do volume 1, a gente vai ter a introdução desse universo, tá? Originalmente criado pelo Garth Ennis e pelo Jason Burroughs. Depois daí pra frente é um monte de gente, vários desenhistas, vários escritores, como eu disse, o Alan Moore enfia no meio também, tá? Vou só citar a equipe do primeiro, tá? O resto vocês vão ver pela capa aí e vocês vão saber direitinho. Mas no caso do volume 1, eles precisando ir de um ponto A ao ponto B. Digamos, uma road trip, quase igual aquele A Estrada, vamos falar assim. Eles têm que se virar no meio do caminho para chegar no bendito do ponto final, né? E no caso, ali, o que vai ser o Crossed? E por que ele é ruim nesse caso? Ele, no caso do Crossed, pessoal, é um festival de barbaridade. Como eu disse, o trem do vírus e tal. Tanto que, até hoje, ele só é lembrado por isso. Não é lembrado por qualidade de história. Então você vai ver um cara fortão com um pinto de cavalo batendo nos outros. Gente comendo, né? Botando pra dentro de cadáver. Barbaridade, desmembramento e tal. A graça do Crossed é só essa. Às vezes eu penso que por ser do Garth Ennis e não sei o que, né? Originalmente ele é da Avatar Press, vocês devem ter visto a ficha aí também. Talvez, na minha opinião, o Garth Ennis ele só quis esticar o limite. Vou fazer aqui, bota um monte de obscenidade, um monte de sacanagem, e vamos ver até onde vai. Pra ver o limite do pessoal, né? Ela é uma obra, sim, ela tem, digamos, um valor como obra transgressora nesse sentido, pela barbaridade. Mas ela tem algo, digamos assim, portentoso, um negócio bacana que te acrescenta um bagulho pra refletir? Não. É um quadrinho pra você ver desgraça. Pura e simplesmente isso. Por isso que, como eu disse, ele entrou no ruim. Ele não acrescenta em nada, né? Inclusive ele soa muito gratuito. E olha que sou eu que tô falando isso. Eu que gosto de Rancherox, gosto de várias paradas, né? Até Corpse Party, de certa forma, por causa do gore, né? E tal. Não tem história decente, e é isso. O primeiro volume até, de certa forma, se salva. Mas ele acaba meio aberto, tipo, chegamos no ponto. E é isso aí, acaba. O volume 2, pessoal, é aqui no Brasil chamado de Valores Familiares. Se não me engano é esse, que é o do pessoal que mora no interior, um povo que mora na roça. E eles já estão se virando nessa época, já estourou o trem dos Crossed, tá todo mundo rodando. E nesse caso, eles são de interior, têm cavalos, cuidam de si. Só que aí, se não me engano, o pano de fundo, né, o objetivo dessa minissérie, digamos assim, o plot, né, o mote do negócio, seria o quê? O pessoal se virando no interior contra os Crossed. Só que aí vai contando um pouco mais da família, que se não me engano o pai ele é muito autoritário, um cara com pulso muito firme, né? E aí o pessoal vai tendo que se virar, alguns vão morrendo aos poucos e tal. Geralmente o povo do Crossed, a grande maioria vai acabar morrendo, né? Porque como eu disse, é um festival de sacanagem, de barbaridades, né? Então é um ou outro e com um propósito bem específico provavelmente que vai sobreviver. Se não me engano, no Valores Familiares, sobrevive a própria moça que tá narrando a história, contando sobre a vida dela e mais alguma outra pessoa. Mas eu acho que alguns conseguem se safar, assim. O que eu lembro é isso, é uma família no interior, tendo que se virar e muita gente morrendo. E também contando esse pano de fundo da própria família. Então, pessoal, a terceira minissérie é chamada de Psicopata aqui no Brasil, tá? São mini arcos, como eu disse no começo do Crossed. Se não me engano, o Psicopata é de um cara que ele se faz de coitado. E no meio da sua sobrevivência, porque ele é um cara assumidamente ruim, não tem nada a ver que ele ficou ruim, não sei o que, não, ele é ruim. É ponto, é isso aí, tá? Ele começa a acompanhar uma turma, se não me engano são 2 moças e 2 caras, ou 2 moças e um cara. E ele conhece uma moça que ele acha muito bonita, e ele consegue meio que entrar no grupo. E a partir disso,
vai desenrolando a história, ele vai andando, só que por objetivo ele tem como ficar só com essa moça que ele achou muito bonita. Então aos pouquinhos é quase como se fosse um filme de slasher, né? Quase como se fosse um filme de slasher que ele vai passando o tempo, vai criando situações, vai enganando, aí uma moça some, depois um cara some. E aí no fim, se não me engano, fica só ele e a sua tão adorada deusa, né? A moça que ele passou a gostar tanto. Eu não lembro se ele abusa dela. Não lembro se ele abusa dela. Mas ela consegue se virar, se não me engano, e deixando ele pra trás, todo fudido, com a cara toda arregaçada. Tanto que, se não me engano, ele aparece mais pra frente. Não sei se na fase do Badlands, né? Nas Terras Malditas. Ou se um pouco antes até. Mas de qualquer forma é isso. É um cara que entra no grupo pra poder, né, destruir ele de dentro pra fora. E depois sobra só ele com a moça que ele adora tanto. Só que eu acho engraçado que tem certos momentos, na época eu brincava com isso muito, com alguns colegas que leram também, que tem certos momentos que lembra um hentai de Netorari, né? Netorari, pra você que não sabe, é o termo pra traição, né? Hentai de corno, né? Porque ele sonha em pegar a mulher, e a mulher dependendo, acho que é do outro rapaz, e ele quer isso, e ele quer aquilo, né? É um, digamos assim, um hentai de mind break, né? Um hentai de dominação. E o volume 4, pessoal, aqui tá como Terra Maldita, que seria as Badlands. Só que eu não lembro se é a minissérie que inicia o conceito das Badlands ou se é o comecinho das Badlands, mas de qualquer forma acabou aqui no Brasil porque evidentemente não vendeu tanto. Sendo que tava meio na cara, pô, saiu em capa dura, um trem que é extremamente nichado, sabe? Tava meio evidente que ia ficar... ia dar merda, vamos falar assim, né? Não é nem questão de ser, embarrugou, não, ia vender pouco. É nichado demais. Eu mesmo teria só se comprasse muito barato, pelo capricho de ter um trem, né? Uma barbaridade em quadrinhos. Então, se eu não me engano, a Terra Maldita é uma moça, tá? B10, fodona, tendo que sobreviver. Ela foge, se eu não me engano, de alguns captores, ou de alguns crosses que cismaram com ela, né? Tem algumas histórias tem isso, um grupo cisma contigo, ele vai atrás de você até o inferno. Pelo menos no que tá ali dentro da história, do encadernado que você estiver lendo, né? E a moça vai se virando, ela conhece, se não me engano, outra pessoa e tal. Só que eu acho que no fim ela se torna um crossed. Se não me engano, ela se torna um crossed porque ela tá engravida. Se eu não estiver misturando, porque eu li o equivalente aos encadernados brasileiros e depois eu tentei ler mais um pouquinho adiante do que tinha traduzido na época, tá? Se não me engano, hoje em dia o Scan tem o Crossed Badlands mesmo, completo em cento e tantas edições, ou 100 edições, e ele tá completo traduzido. Eu não tive paciência de ler o resto. Mas como eu disse, cara, o Crossed ele é o quê? Ele é um festival de baixaria. Ele se sustenta nisso. Só que, não, Ivan, mas é legal, porque é transgressor. Sim, irmão, mas não te acrescenta e você fica de saco cheio. Tipo, nossa, mais uma vez a pessoa perdendo a cabeça. Ai, nossa, que barbaridade, meu Deus, ui, ui, ui. Aí você vai ver, é a mesma coisa, repetida, repetida. Não te acrescenta em nada. Então, pessoal, encerramos mais um vídeo, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado a você que compra pela gente, que vende pela gente, no Instagram, nas lives, etc, tá? Você que nos acompanha da forma como pode, né? Como lhe convém também, né? Ninguém é obrigado a fazer tudo. Felizmente o evento lá que a gente teve, se você viu, né, ouviu alguma opinião, ou ouviu a gente fazendo a propaganda no vídeo anterior do Geek Indica, felizmente deu tudo certo, consegui vender algumas coisas. Se você tá vendo isso quando saiu, ainda não teve foto provavelmente, porque ainda não soltaram, né, tô esperando soltarem os arquivos para poder pinçar as minhas imagens lá, né, para fazer a postagem bonitinha. Quem sabe ao longo do ano aí a gente ainda tem mais uns 6 programas, né, posso rolar um novo especial de coleção, né, pra gente ter uma nova atualização. Ou, quem sabe, um novo especial de editora, um novo especial de autor. Comente aí, dê uma ideia, tá? Os nossos comentários são um pouco carentes aqui no que se refere ao Geek Indica. Mas, pelo menos no YouTube, né? No Instagram eu recebo um pouco mais de mensagem. E eu acho que é tudo. Aguarde aí para mais conteúdos, novas listas, etc. Tem os links aqui embaixo. E é só você conferir também, tá? Então desculpa qualquer coisa, a gente se vê numa próxima. Muito obrigado por tudo. E um beijo na sua alma. Tchau, tchau, pessoal.